No vídeo de hoje, o tio Ale vai trazer as previsões para o Campeonato Brasileiro e olha que o tio Ale erra muito pouco nas suas previsões de Campeonato Brasileiro. É só você voltar aí e procurar os vídeos das previsões dos anos anteriores e você vai ver o quanto o tio Ale acertou, mas eu já vou te dizendo, favoritaço a ser campeão brasileiro é o Fluminense, ponto e acabou, tenho dito. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Depois de dar o corte, né, pra galera zoar no final do ano, ou falar o cara tinha razão, tomara, esse vídeo de hoje é para fazer uma previsão do Campeonato Brasileiro que começa nessa quarta-feira, finalmente vamos ter jogo decente no futebol brasileiro. O nosso Fluminense começa de cara contra o Grêmio no Maracanã. Alô, torcida tricolor, ainda dá tempo de comprar ingresso, vamos comparecer, por favor? Né? E o Fluminense vai disputar aí esse campeonato com chance de fazer uma boa campanha, por que não? Mas nós vamos começar as previsões do tio Alê com a zona do rebaixamento. O rebaixamento é aquilo que todo mundo quer evitar. Chegar na última rodada e ficar no Z4 é uma desgraça, né, Vascaíno? Você sabe bem isso, tetra rebaixado, mas é uma desgraça para o torcedor de qualquer time. No ano passado alguns times escaparam, o Vasco escapou um pouquinho antes, mas o Internacional na última rodada, aí Ceará e Fortaleza caíram, Vitória se escapou na última rodada, e esse ano eu tenho 4 favoritaços para cair, mas que pode ali haver alguma alteração e entrar alguém, né, menos provável no rebaixamento. Então, para mim, infelizmente, a Chapecoense é a maior das favoritas para cair. Não contratou bem, não tem um time que tenha força para jogar uma Série A e se manter na Série A. Então acho que a Chapecoense é a favoritaça a cair para a Série B. Logo depois, infelizmente, vinha o Remo. O Leão também não contratou, ao meu ver, decentemente, para jogar uma Série A, 38 rodadas contra os maiores clubes do Brasil. É óbvio, tem uma grande torcida, né? Jogar lá em Belém do Pará é complicadíssimo, né? Então tem que fazer dali o seu caldeirão. Mas para fazer caldeirão, você tem que ter água, você tem que ter fogo, né? E você tem que ter gente para mexer. E aí que a porca torce o rabo. Não tem gente para fazer a coisa acontecer no Remo dentro de campo. Então acho que o Remo também é um favorito a cair para a Série B. Descendo um pouquinho do Remo para a Bahia, o Vitória da Bahia sofreu no ano passado para escapar, escapou na última rodada, mas desculpe, torcedor do outro Leão, eu acho que dessa vez não tem jeito. Eu acho que o Vitória cai, não contratou jogadores que mudem o patamar do time, manteve o Jair Ventura, que é um técnico correto, honesto, mas falta algo mais para o Vitória dar o próximo passo, a não ser que seja para o cadafalso, para o abismo. E eu acho que é isso que vai acontecer com o Vitória. Eu acho que o Vitória também cai para a segunda divisão. E o quarto favoritaço para mim, para o rebaixamento, é um time que está vivendo uma zona completa administrativa, parando em página policial. O time é uma bagaceira só, ou é ex-jogador em atividade, ou jogador meia-boca. Eu estou falando sim do ex-soberano do São Paulo Futebol Clube, para desespero do amigo da minha filha, o Matheus. Matheus, desculpa cara, mas o teu São Paulo vai cair pela primeira vez para a Série B. Há uns times que ficam por ali rondando, que pode ser que tome o lugar de um desses 4 que eu falei, né? O Inter, o Grêmio, né? Os 2 gaúchos eu não boto muita fé. Mas a princípio esses 4 são os favoritos ao rebaixamento. Sul-Americana, são 6 vagas a princípio na Sul-Americana, então são aqueles times que não caem, não ficam no limbo, né? E conseguem chegar a uma vaga em competição da América do Sul, competição da Comebol. E para mim, os grandes favoritos, eu vou falar em sequência porque não tem muito o que falar sobre esses times, são o Corinthians, e aí, aliás, vou deixar ele por último, tá? Vasco da Gama, Botafogo, Santos, Mirassol e Curitiba. E por que eu coloquei o Curitiba? Eu acho que o Curitiba está contratando bem, então dá para ser a surpresa, não ser o Mirassol, que não vai acontecer de novo o que o Mirassol fez em 2025, mas eu acho que ele tem condições, tem um Kenny, final de carreira, mas que cabe
no Curitiba, não cabia mais no Fluminense, mas cabe no Curitiba, um time menor, mas ainda assim forte, com uma torcida forte. Né? Tem o Lavega, que é muito bom jogador, e a diretoria do Fluminense, de maneira estúpida, né, emprestou o garoto para o Curitiba. Né? Vai o Thiago Santos, que longe de ser um grande jogador, mas é um cara que dificilmente entrega a paçoca. Então eu acho que o Curitiba tem um time ali para ficar no meio da tabela, e se ficar no meio da tabela, ele vai estar na Sul-Americana. O Mirassol está nesse grupo porque perdeu muita força, né, com a saída dos jogadores. Saiu um monte de gente, o Gêmeos para o Fluminense, o Danielzinho para o São Paulo, saiu uma galera, né, contrataram outros jogadores, mas ao meu ver o nível não foi mantido do ano passado. Então eu acho que o Mirassol desce um patamarzinho e fica com uma vaga na Sul-Americana, é muito organizado, manteve o técnico, então eu acho que vai pegar uma Sul-Americana. O Santos, com o Vojvoda, eu acho que tem uma perspectiva diferente. No ano passado eu achava que ia cair, ponto. Né? Nesse ano, principalmente se o Neymar ficar fora o campeonato inteiro, eu acho que o Santos tem boas chances de chegar na Sul-Americana. A dupla carioca, Botafogo e Vasco, são aquelas que vão pegar, aqueles times que vão pegar lá e ali as 2, 3 últimas vagas para a Sul-Americana, porque o Botafogo, numa crise causada pelo John Textor, bem feito para você que acreditou, por falta de aviso não foi. Né? 2024 foi maravilhoso para os botafoguenses? Claro que foi. Né? O problema é o depois. Né? E o Pinóquio da Gama é um time bem fraco, né? O jogo do Vasco contra o Flamengo foi vergonhoso, mas tem um Fernando Diniz que consegue tirar leite de pedra às vezes, e às vezes também ele enfia, né, tudo no fiofó e acaba perdendo os jogos. Então eu acho que na média ali, eu acho que o Vasco consegue chegar, ou fica no limbo, ou chega na Sul-Americana. E por último o Corinthians, que eu falei que eu ia deixar por último. O Corinthians tem uma torcida sensacional, né? Não é porque eu sou torcedor do Fluminense que eu não vou admirar a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians merece o meu aplauso. Mas é também uma zona administrativa completa, me parece até que diminui um pouco, mas está com transfer ban. Né? Tem um jogador que ganha mais que todo mundo, que ninguém sabe como que é esse contrato com o Memphis. Né? Tem um jogador que fica de cueca quando faz brincadeira, isso não tem nada a ver. Então eu fiquei muito na dúvida, né, se eu colocava o Corinthians ou se eu colocava um outro time que está agora na lista da Libertadores. Né? Eu coloquei o Bahia na lista da Libertadores e eu fiquei na dúvida entre Bahia e Corinthians. Né? Então, se trocarem ali, tá de boa, eu acho que tá justo. Né? E os outros times, né, a princípio são 4 vagas diretas e uma na pré-Libertadores, porque o vice da Copa do Brasil agora pega a vaga na pré-Libertadores. Então tem o Bahia, o Fluminense, eu acho que vem de novo com muita força para chegar à Libertadores, sobretudo pela campanha que faz em casa, porque para ser campeão, eu sempre digo o seguinte, você tem que ganhar em casa e empatar fora. O Zubeldia está invicto em casa. 12 jogos, 12 vitórias, tomou só 2 ou 3 gols, fez, sei lá, 19, eu acho. Então tá, tudo bem que foram 6 contra o São Paulo, mas enfim, tá invicto em casa. Então, ganhar os 3 pontos em casa e ir empatando fora, ganha uma ali, vai perder alguma, com certeza, não vai, ninguém vai terminar o campeonato invicto. O Fluminense consegue chegar na Libertadores. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, né, embora algumas contratações bizarras, como o Emerson Royal, por exemplo. O Samuel Lino não chega a ser bizarro, mas gastou muito dinheiro, né, muito barulho por nada. Mas ainda assim tem o melhor elenco. Se contratar o Paquetá, fica melhor ainda. E aí dá para você apostar num time que tem Paquetá e Bruno Henrique. O Palmeiras, né, a torcida do Palmeiras enlouquecida, dizendo que o Abel tem que sair, que o Abel tem que sair, então o Abel tem que sair. O torcedor brasileiro, ele é imediatista, né? Então você tem ali 2, 3 derrotas, tem que tirar o técnico, mesmo que seja, né, o segundo técnico mais vencedor da história do clube. Né? E o Abel Ferreira é o segundo técnico mais vencedor da história do clube, se eu não me engano, só perde para o Orlando Fantoni. Palmeirense, se eu estiver errado, coloca aqui nos comentários, né, me corrigindo. Mas ainda assim tem um bom elenco, tem uma boa estrutura, tem um trabalho longevo. Né? E aliás, o Bahia também, por ter um trabalho longevo, eu coloquei acima do Corinthians. Mas é um acima assim.
né? Então o Palmeiras tem um trabalho longevo, eu acho que o Palmeiras volta a Libertadores, né? Em 2027 vai ter uma outra oportunidade de conquistar o tetracampeonato da Libertadores. Eu falo tetra em 27 porque o Fluminense vai ser bicampeão em 26, lamento para vocês. E o Cruzeiro também tem uma boa estrutura, né? O cara lá do BH Supermercado, acho que é, né? Botando o dinheiro todo dele lá no Cruzeiro, contratou um monte de gente, conseguiu se livrar do Gabigol, não da pessoa Gabigol, mas do jogador Gabigol, né? Então teve uma economia, trouxe o Gerson, que é um bom jogador, mas não dá para confiar no Gerson, porque amanhã se chegar uma proposta do Bolívar, da Bolívia, que faça sentido para ele financeiramente, ele vai morar em La Paz, né? Mas de toda forma, se o Gerson jogar bola, é um ganho gigantesco para o meio campo do Cruzeiro, a contratação do Gerson, né? Tem o Caio Jorge fazendo gol de tudo quanto é jeito, então eu acho que o Cruzeiro também estará na Libertadores. E quem vai ser o campeão, né? Eu fiz ali o VTzinho no início para fazer o corte, mas o grande favorito para ser campeão brasileiro, sem dúvida nenhuma, pelo elenco, pela grana, pelo tamanho da torcida, joga em casa quase todos os jogos, mesmo quando joga fora, sobretudo contra os times menores, né? Que aí acabam dividindo o estádio para arrecadar mais, é o Flamengo, né? E conta com o VAR também, né? Então o Varmengo é o grande favorito, sem dúvida nenhuma, ao título, mas favoritos também caem, tá? Então o Flamengo, nesse início de campeonato, é o grande favorito ao título, mas não se espantem se ele perder, né, pegar uma vaga na Libertadores. Eu não acho que o Flamengo jamais vai deixar de pegar uma vaga na Libertadores, nem se ele for rebaixado no Campeonato Carioca. Aliás, não vai ser, né, porque eu não sei o que está acontecendo com os pequenos, que os que precisavam ganhar ontem e hoje já não ganharam. É muito estranho. Né? Muito mais estranho ainda é a Ferdi marcar o jogo Madureira e Vasco, com o mando de campo do Madureira para o campo do Vasco. Mas, enfim, o Flamengo não precisa disso. Tem um grande elenco, vai lutar pelo bicampeonato e para mim, o grande favorito é o time a ser batido, mas o Fluminense provou no domingo, né? Tanto o Flamengo quanto o Fluminense com times mistos, que é possível bater o grande favorito do futebol brasileiro, o grande bilionário do futebol brasileiro. Beleza, galera? E aí? Você concorda? Você discorda? Coloca aí nos comentários. Né? Pode xingar também, não tem problema não. Eu não ligo. Né? Se falar alguma coisa muito escrota, eu te bloqueio. Né? Se você só xingar, eu te mando um beijo. E é isso. São as previsões do tio Alê para o Campeonato Brasileiro de 2026. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.